Ei, pessoal, obrigada aí por participarem novamente da próxima live com o Diego. Tô só aguardando ele entrar aqui para a gente poder convidar. Eu acho que ele já tá aqui. Queria agradecer novamente ao Newton. Infelizmente a gente não conseguiu finalizar ali a live porque teve aquele probleminha do som, mas já deixei meu muito obrigado para ele. Ei, Diego, beleza? Boa noite. Dá para ouvir? O som tá bom, não precisa de microfone. Não, tá ótimo, tá tranquilo. Pronto. Tá conseguindo me ouvir também, né? Nossa, até fiquei confusa aqui agora com essa coisa toda da outra live. Na Mas, transição. é, nossa. Vamos lá então, né? Diego, nosso convidado, é doutor em ciências também, né? Também professor na Universidade Federal de Pernambuco, correto? Isso. E é nosso parceiro também já faz bastante tempo, né? A gente já manda umas duvidazinhas ali para eles sempre que rola, né? Já tem apoiado a gente bastante. Queria te agradecer por estar participando aqui com a gente. Realmente muito obrigado. É muito importante para a gente. E, e é isso. Você quer falar um pouquinho de você, sobre o seu trabalho? Então, eu te agradecer o convite, eu acho que a iniciativa foi excelente, acabei de assistir boa parte do que o Newton falou, assim, a gente se conhece há um tempão, e eu acho que a chance da gente trazer essas informações todas para as pessoas são sempre bem-vindas. Então, na realidade, se a gente às vezes não consegue achar o canal, esse canal é bem-vindo quando ele está aí. Então, você tinha me perguntado para falar o que me levou a trabalhar com marsupiais. É engraçado porque cai um pouco na sorte, de certa forma. Assim, no meu caso, eu entrei na faculdade, eu nem queria trabalhar com mamíferos a priori. Eu comecei a fazer biologia, eu queria fazer biologia marinha. Era a minha ideia no começo. E aí, no primeiro semestre, um colega meu, que hoje em dia é professor da Federal de Santa Catarina, viu que tinha uma vaga para um estágio e falou: Ah, vamos lá comigo, eu vou lá ver se tem. Vamos, a gente foi, eu meti a cara no laboratório. E por acaso, uma menina que estava fazendo mestrado era colega de graduação de biologia da minha professora de biologia do colégio. Ela virou e falou: ah, você não foi aluno da A, né? Você queria trabalhar com bicho? Você não quer estagiar aqui? Eu falei: ah, tá, não tem problema, eu quero. Aí o primeiro período foi, eu comecei a trabalhar, ajudar o Ricardo Santori, que hoje em dia é meu colega. Ele fazia mestrado, eu era aluno de C dele. Eu ficava treinando cocô de gambá, cocô de cuíca, etc. Foi a minha iniciação científica toda. E aí a coisa foi avançando. Então, na verdade, as perguntas que surgiram na IC, eu resolvi fazer disso na tese de mestrado. Eu acabei a tese de mestrado me dando conta que ela tinha sido mal desenhada, porque eu não podia responder minhas perguntas pela amostragem que eu tive. E aí eu resolvi fazer um doutorado com todos os marsupiais das Américas. Bom, todos juntos, aí eu não tinha problema nenhum de amostragem. E aí foi assim que eu fui parar com esses bichos. Hoje em dia, obviamente, no laboratório a gente trabalha com um monte de outras coisas, mas continua sendo meu xodó e minha linha pessoal, particular, continua sendo esses bichos. E tem quanto tempo já que você trabalha focado, assim, principalmente, né, em mamíferos, em marsupiais? Formalmente, eu comecei no meu primeiro período da graduação, isso foi em 1991, então, desde sempre, sim. Às vezes eu Bacana, faço a bacana. conta, depois eu não faço para não ficar muito assustado, mas é assim, desde sempre. Assim. Já trabalhei com outras coisas, mas tudo que eu tenho com outros táxons, que não seja pequenos mamíferos de um levantamento, uma coisa assim, é tudo que meus alunos fizeram. Não é nada que eu fiz. Assim. Se eu tenho hoje em dia trabalho com cachorro, peixe boi, morcego, é porque meus alunos fizeram, não é porque eu faço isso. Ai, que legal, legal. É, então vamos entrar logo no assunto, no assunto que acho que é o seu foco, né, que você me falou. Como que se deu a evolução dos marsupiais, olhando agora pelo lado morfológico? Então, na realidade, eu sei, inclusive, que a gente quer falar dos marsupiais daqui, mas da mesma forma que o Newton introduziu o assunto,
eu também não sei se todo mundo que está assistindo agora assistiu o que ele falou, a gente tem que falar de todos os marsupiais para chegar ao ponto de falar com os marsupiais americanos. E quando a gente está falando de fósseis, da diversificação de um grupo como um todo, e a gente inclui os fósseis para conseguir entender essa diversidade, a gente está falando essencialmente de morfologia. Boa parte do resto que a gente conhece, a gente não conhece dos fósseis, a gente infere a partir disso. Então, quando está falando de marsupiais, a gente está falando de diversificação morfológica. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que talvez o público em geral não saiba é que a gente vê marsupiais hoje como um grupo das Américas e um grupo da Australásia. Na verdade, muita gente pensa nos de lá antes de pensar nos daqui, mas a gente já tem marsupiais em praticamente todos os continentes de forma fóssil. A gente tem que, durante muito tempo, os fósseis mais antigos eram fósseis da América do Norte. A gente tem todos esses bichos mais recentes, mais famosos, os Sinodelphis, que o Newton comentou, que é um bicho asiático, um bicho chinês. A gente tem fósseis na Europa. A cuíca de Cuvier é um fóssil famosíssimo no Museu de História Natural, que foi tirado quando estavam cavando uma pedreira em um mar dentro da cidade de Paris. O fóssil está lá, é uma cuiquinha inteira, tem crânio, endocrânio, tudo muito bem feito. Então, na realidade, em algum momento, a gente tem fósseis que, na realidade, a gente nem chama formalmente marsupiais, chama de metatérios como um todo, e marsupiais é um grupo mais recente dentro desses metatérios. Tá? Esses metatérios, a gente chuta que eles surgiram mais ou menos, vou começar a colocar umas datas para a gente conseguir se situar depois, mas eles separaram mais ou menos a linhagem que deu origem aos metatérios, os marsupiais, os zootérios, os placentários, está mais ou menos 125 milhões de anos atrás. Essa é a data desse fóssil, desse Sinodelphis. Aliás, inclusive, nota de curiosidade, para vocês verem como é que essas coisas vão mudando, a gente vai se atualizando toda hora e nunca está. Eu comecei minhas anotações crentes para falar de Sinodelphis e hoje eu descobri um artigo de alguém que disse que Sinodelphis não é um marsupial. Então, acabei de descobrir, um negócio de 2 anos atrás que eu não conhecia. Descobri hoje, quando eu estava relendo a literatura. As estimativas de dados genéticos chutam isso para 160 milhões de anos atrás, mas o fato é, 120, 160 milhões de anos atrás, a gente já tem uma linhagem que são todos esses marsupiais. Tá? Em torno de 100, 110 milhões de anos, a gente tem esses fósseis todos, são sobretudo os fósseis da Laurásia, ou seja, desses continentes que hoje são os continentes do hemisfério norte. E esses fósseis, então, eles em algum momento, nessa época, até o fim do Cretáceo, provavelmente, e aí eles dispersam para o Gondwana, ou seja, para os continentes que estão, aquilo que vai ser os continentes hoje em dia do hemisfério sul, e eles se dispersam por lá. Tá? E aí, esse momento onde a América do Sul se isola, os continentes começam a se separar, e então esses marsupiais vão diversificar o grosso que a gente conhece hoje em dia nesse Gondwana, sobretudo na América do Sul, já a partir de 60 e tantos milhões, 650 milhões de anos atrás. Tá? Então, marsupiais, como a gente os conhece hoje em dia, são 7 ordens. Dessas 7 ordens, 4 estão na Australásia, 3 estão na América do Sul. A gente tende a achar que os de lá são muito mais ou muito mais diversos, mas o Newton deu os números. Na verdade, tem mais ou menos 2/3 das espécies lá e 1/3 das espécies aqui. Por mais que os nossos sejam todos muito parecidos entre si hoje em dia, é mais ou menos 2/3, 1/3 dessas espécies. Aí esses bichos, eles diversificam aqui na América do Sul, em formas que eu ainda vou falar um pouco mais, e eles passam, então, pelo sul da América do Sul, pela Antártida e para a Austrália, no momento onde isso é muito mais próximo, até em torno de 50 milhões de anos atrás, que é quando a plataforma ali na Tasmânia abaixa e aí você não tem mais passagem nenhuma. Desses 50 milhões de anos em diante, a fauna de lá vive a sua vida lá e a nossa fauna vive aqui. Tá? Então, nesse momento de isolação da América do Sul, é o que a gente chama do Simpson, que era um paleontólogo, chamava de Splendid Isolation, que é essa época onde a América do Sul fica isolada e tem essa fauna riquíssima, não só de marsupiais, como todos esses outros bichos que tem aqui, que tinha aqui, que não tinha em nenhum outro lugar do mundo. Tá? Na realidade, a gente conhece esses marsupiais hoje em dia, mas nesse momento de diversificação é quando a gente tem uma explosão de formas de bichos que um monte de gente provavelmente nunca ouviu falar. Então, a gente tem essas 3 ordens hoje em dia, que são os Didelphimorphs, que são os gambás, as cuícas que a gente conhece, os falsotuberculatas, que são umas cuiquinhas bem menores, com bem uma diversidade taxonômica muito mais reduzida
que são todas andinas, e Microbiotéria, que é o tal do Monito del Monte, que só tem uma espécie aqui. Mas a gente tinha uma outra ordem de marsupiais aqui nas Américas, que eram os Parassodontes. Quer dizer, na verdade, a gente tinha outras e vários outros grupos que nem bem classificados estão, dos quais a gente conhece alguns dentes, mas de alguns desses bichos a gente conhece muito, a gente conhece crânio, pós-crânio, etc. Então, se hoje em dia nosso maior marsupial é um gambá de 1 quilo, 2 quilos, a gente teve toda uma gama. A gente tinha bichos como Cladociptes, que era do tamanho de um mirara. Era um bicho de 4, 8 quilos, escansorial. Então, 4, 8 quilos é um belo de um marsupial. Boriena era um bicho do tamanho de um cachorro pequeno, de 25 quilos. Era um bicho, provavelmente, dos mais cursoriais que tinha, já com adaptações de esqueleto para correr um pouco mais. Protilacinos era um bicho de uns 30 quilos, mais ou menos o tamanho de um Wolverine, não sei como é que chama, um gulo-gulo, que é um carnívoro troncudo, que era um predador de emboscada. A gente tinha o famoso Tilacinus, que é o tigre-dente de sabre, é um bicho que chegava a 100 quilos. 100 quilos é maior do que vários dos felinos que a gente tem aqui, era um bicho convergente, com hipertrofia dos caninos. A gente chegava a ter Proboriena. Proboriena era um bicho que chegava provavelmente a 150 quilos, era um crânio de 60 centímetros, assim, de um bicho que era o tamanho de um urso. E eles todos eram marsupiais. E a gente ainda tinha os outros pequenininhos, que eram saltatoriais, que provavelmente ocupavam um nicho do que seriam gervis ou dipodomes, ou todos esses ratos bípedes saltatoriais. Então, eram os argiloragídeos, eram os bichinhos de 40, 60 gramas, que tinha aqui. E esses bichos todos permaneceram aqui durante um tempo, foram se extinguindo naturalmente. Inclusive, essa extinção provavelmente está relacionada a parte do sucesso dos gideofimorfos ou da especialização mais carnívora de alguns gideofídeos, que vão, portanto, ocupar esses nichos quando esses bichos desaparecem. Tá? E a outra coisa que é bom lembrar também, que eu acho que é legal de colocar, que é uma coisa que sempre surge quando estão falando desses bichos, que o fato que a gente tem marsupiais aqui na América do Sul de 60, 50, 60 milhões de anos, não quer dizer que os marsupiais que a gente tem hoje são marsupiais de 60 milhões de anos atrás. Tá? Na realidade, é bem o contrário. A família que a gente tem hoje em dia de Delfídeo é uma família que tem sua origem em 25 milhões de anos atrás. Existiam outros marsupiais até semelhantes a cuicas aqui, com dentições muito parecidas, mas a família, como a gente conhece, ela tem 25 milhões de anos e ela vai se diversificando. E, inclusive, dentro de delfídeos, os gidelfes, os gambás, eles são um grupo absurdamente recente. Eles estão bem lá no finalzinho da diversificação. Então, mesmo que você discuta a data exata, as estimativas para a origem do gênero gidelfes são 2,5 a 7,5 milhões de anos atrás. Antes não tinha gidelfes, não tinha gambá. Não existia gambá antes dessa data. Então, na realidade, quando a gente fala que o gambá é um sobrevivente, ele conviveu com os dinossauros, não conviveu nada. Na verdade, os dinossauros todos somem há 65 milhões de anos atrás. Na verdade, não somem todos menos pequenininhos que têm penas, que a gente chama de aves hoje em dia. Então, na verdade, permanecem as aves. E se a gente quer dizer que gambá coexiste com dinossauro, é só o gambá hoje em dia que preda um ninho de passarinho. São a única situação onde eles convivem. Você tinha outros marsupiais, outros opossum-like daquela época, mas não são os bichos de hoje. Os bichos de hoje eles são muito mais derivados, que a gente chama que eles acumularam mais mudanças ao longo do tempo e não são aqueles bichos que conviviam naquele tempo. Tá? Então, assim, basicamente, do ponto de vista dessa diversificação, a gente teve isso. A gente tem, obviamente, é difícil de inferir no começo, aqueles táxons muito antigos, tirando esses fósseis vindos da China, como os sinodelfos, que são inteiros, a grande maioria pedaço de dente, pedaço de mandíbula, então a gente não infere muito. Mas nesse período de isolamento, a gente teve uma diversificação morfológica absurda, que depois foi desaparecendo, e resta, então, esses bichos mais, em tese, generalizados morfologicamente, que são os gambás e as cuicas que a gente conhece hoje em dia. Tá? Então, basicamente é isso. A gente passou por um momento de uma maior diversidade, agora a gente reduziu essa diversidade morfológica, e o que a gente tem de diversidade morfológica hoje está restrito a essa linhagem, que é bem menor do que a gente tinha, obviamente, antigamente, tanto por tamanho quanto por morfologia. Nossa, que aula! Muito obrigada. Quais seriam as adaptações morfológicas que você pode destacar? Quais que tiveram grande sucesso, né, nos marsupiais? Tá.
dessa Isso a evolução. gente até cai um pouco na... Depois, quando eu peguei a pergunta, a gente cai naquela... Quase aquela pergunta que você faz para os alunos de quem evoluiu mais ou quem é mais bem adaptado, exatamente o que Newton corrigiu. Porque se eu for falar de morfologia dos marsupiais e quais deram sucesso, eu vou ter que te responder que todos. Eu não sei os que se extinguiram, se os outros estão vivendo aí felizes da vida, é que eles funcionam. Então, eles tiveram seu sucesso. Mas, enfim, quem são esses marsupiais que a gente tem aqui? A gente vai ter bichos que têm uma morfologia mais ou menos parecida ou generalizada, então eles não são especializados em correr, eles não são especializados em escalar necessariamente, eles faltam algumas coisas, mas eles funcionam muito bem em todas as coisas. Então eles funcionam muito bem andando no chão, eles funcionam muito bem nas árvores, por causa de uma morfologia generalizada. Se você for olhar os dentes dos marsupiais, eles retêm uma dentição muito parecida com a dos primeiros mamíferos. Os estudantes de biologia que vão ter um treco aqui, mas eles têm molares trigosfênicos, eles têm molares que cortam e amassam ao mesmo tempo. É uma coisa que os primeiros mamíferos tinham que se mantém nos marsupiais. Então, de certa forma, você pode dizer que talvez boa parte do sucesso deles, e é uma das coisas que é postulada, por que eles sobreviveram quando os especializados sumiram, é justamente porque eles não são especializados. Então, justamente porque eles têm uma morfologia que serve um pouco para tudo, eles funcionam muito bem para comer um pouco de carne, funcionam muito bem para pegar alguns insetos. Se não tem inseto, a gente resolve com frutos. E o dente serve para isso tudo. E a morfologia serve mais ou menos para andar em todas essas situações. Tá? Então, assim, por exemplo, todos eles têm caudas preensas. Talvez Chironetes não consiga aprender muita coisa, mas a grande maioria dos outros tem cauda prensa. Até as cuicas de rabo curto têm cauda prensa. Elas enrolam folhinhas no rabo igual as grandes para fazer o ninho e a cauda é prensa, mesmo que o bicho seja provavelmente terrestre. Tá? Mas o fato é, os bichos arborícolas têm caudas preensas maiores. Às vezes o dobro do tamanho do corpo. Eles usam isso para se equilibrar quando eles andam, então normalmente eles andam com o rabinho para cima, mas eles conseguem se pendurar só pelo rabo, no sentido que às vezes para passar um obstáculo, um buraco assim que eles tenham que passar, ele segura com o rabo para ter segurança para passar para frente. Mas uma coisa que a gente descobriu também muito tempo depois é que boa parte das cuícas dessas arborícolas, elas usam a cauda para cópula. Então, na realidade, o macho se pendura pela cauda porque ele segura a fêmea com as 4 patas. Então, tem fotos de uma cópula onde literalmente o macho está pendurado pela cauda e está segurando com as 4 patas a fêmea fazendo a cópula. E isso foi descoberto quando tentaram, lá nos anos 60, eu acho, reproduzir marmosa em laboratório, e as marmosas não reproduziam, porque eram colocadas naquelas caixinhas de plástico de biotério, e o bicho não tinha onde se segurar. Aí quando colocaram nas gaiolas, que aí ele tinha onde prender o rabo, aí conseguiram filmar a cópula e tudo funcionava. Então, eles usam a cauda para isso. Mas não é uma cauda especializada para isso, é uma coisa que serve também para isso. Tanto serve para se pendurar, quanto serve para você trazer folha e arrastar para fazer o ninho, que é o que todos fazem. Tá? Eles têm, quando eu digo que eles não são totalmente especializados para escalar, porque como todos os outros marsupiais, eles têm as patinhas da frente que não tem como ser muito especializados. Por que a gente diz que marsupiais, e a gente sabe que os marsupiais não têm patas da frente especializadas, mas as de trás conseguem se diversificar muito mais? Porque quando o filhote nasce, ele escala os pelos da mãe para chegar na teta sozinho. Então é um filhote que nasce com 15, 20 dias de gestação com as patas da frente feitas. Então ela já nasce com 5 dedinhos para frente, e esses 5 dedinhos depois não tem muito mais como mudar de conformação, nem virar um polegar opositor, nem virar uma asa, nem virar o dedo de um cavalo, nem qualquer coisa dessa. As patas de trás, não. As patas de trás, elas só nascem, só crescem depois que ele se prendeu as tetas, uma parte dos casos. Então eles têm tempo para se especializar e se diversificar. Por isso que você tem bichos que têm patas de trás compridas, como um canguru. Por isso que os nossos têm um polegar opositor nas patas de trás, não nos da frente, e serve para o bicho escalar. Mas se você for olhar como todos os marsupiais se seguram com as patas da frente, é assim. Eles não conseguem fazer isso aqui. Eles têm que compreender entre 2 dedos de um lado, 3 dedos do outro, e é o jeito que eles arranjam para funcionar. Tá? Se você for olhar a dentição, eles têm adaptações sempre muito sutis, mas a gente ainda não conseguiu marcar isso claramente relacionado com a dieta.
Então, assim, na verdade, esse dente que corta e amassa, ele é mais largo, teoricamente, na parte que corta, nos que comem mais carne. E, teoricamente, deveria ser um pouco maior na parte que amassa, para os que comem mais frutos. Mas os trabalhos do Newton Cáceres, os trabalhos do Davi Flores, de todo mundo que tentou olhar isso claramente, não acha uma relação muito clara. A dúvida é se a gente não acha isso porque os bichos, de fato, não são tão especializados assim, tem fósseis muito mais especializados, ou porque a gente simplesmente não sabe ainda dizer exatamente o que os bichos comem. Na realidade, é um problema de duas medidas. Se a gente não sabe o que ele come, eu não sei correlacionar com a morfologia direito. Isso é uma coisa que só mais estudos, só mais gente trabalhando em cima dessas duas coisas vão esclarecer lá na frente. Então, assim, a gente tem alguns bichos que são mais especializados, mas, no geral, se você olhar os marsupiais, os gideofídeos como um todo, às vezes eu costumo comparar eles a um fusca, entendeu? Você não tem um bicho que é especial, ele não corre, ele não é um jipe, ele não é um carro super rápido, mas ele é um fusca, ele não para, não quebra, anda em tudo quanto é lugar, não, de qualquer jeito continua funcionando. Daquele jeito ele vai andando e vai andando e vai andando. Claro que você tem alguns que são muito mais especializados, sabe? O queridinho, a cuica d'água. A cuica d'água é um bicho super diferente. Então você tem um bicho que, se você olha ele de fora, em tese, ele é uma cuica igual a todas as outras. Se você pegar um esqueleto, ele não tem nada de muito diferente, em tese, porque, por exemplo, quando eu fui mexer com as escápulas, eu vi que as escápulas dele são totalmente diferentes das escápulas de todos os outros marsupiais. Mas se você junta tegumento, pelo, parte mole e comportamento, aí o bicho é totalmente diferente. Aí você tem um bicho, um marsupial, que é o único marsupial semiaquático que existe. O bicho tem os pés de trás com os dedos muito mais compridos e com as membranas para nadar, nenhum outro marsupial tem isso. E não tem mais o polegar tão opositor quanto os demais, ele meio que abre mão, porque esse polegar cresce para fazer outra palmada. Eles têm um pelo muito mais grosso e muito mais hidrorrepelente, isso faz com que o bicho boie. Se você olhar os trabalhos do Ricardo Santori, os trabalhos do Fish, que mostra o bicho nadando, ele não afunda. Se você coloca um gambá, ele nada, mas ele afunda. Se você coloca uma cuica d'água, ele nada, não afunda. Tá? Tem uma coisa que é muito legal, que é o músculo que puxa a bolsa escrotal. Todos os mamíferos têm, na verdade, que é a capacidade de retrair a bolsa um pouco mais, é muito forte, então ele consegue retrair isso junto à parede abdominal, e ele tem quase que uma bolsa que fecha e segura a bolsa escrotal perto da parede abdominal, para não perder calor. Tem uma coisa curiosa aqui que todo mundo fala, a fêmea tem a capacidade de fechar a bolsa e não molhar dentro, que é verdade, mas não é exclusivo deles. Assim, já foi visto gambá nadando, gambá de Delphis virginiano nadando. Quando saiu da água, você abre a bolsa assim, os filhotes estão secos dentro, então o esfíncter na frente da bolsa está presente em todos eles. Eles têm papilas nos dedos, são totalmente diferentes dos outros marsupiais, e eles nadam, em vez dos outros marsupiais, os outros bichos que não nadam, que nadam cachorrinho, ou seja, com as quatro patas, as cuicas nadam só com as patas de trás. E eles nadam com os dedos espalhados, cantados assim para frente, tateando. E provavelmente a quantidade de receptores que tem nessas papilas dos dedos é muito maior do que nos outros marsupiais. Então você tem um bicho que tem a cara dos outros todos, mas que enveredou para um nicho muito específico que é super adaptado. Tá? E todas as outras coisas você sempre pode ver como sendo uma adaptação ou uma característica do bicho. Por exemplo, a bolsa. Todo mundo vai falar, o que é um marsupial? O marsupial tem marsúpio, que é o que todo mundo fala nos primeiros dias de aula. Não é verdade. Na realidade, a bolsa é uma especialização dentro dos gideofídeos. Então, assim, nos nossos marsupiais aqui, só tem bolsa quem é grande. A bolsa parece ser uma especialização nos bichos que aumentaram de tamanho. A hipótese é que os bichos são maiores, as fêmeas precisam de mais alimento, e para ter esse alimento, para suprir esse volume da mãe, ela precisa forragear uma área maior, e chega um momento onde os filhotes, quando eles desmamam da primeira vez, eles podem ser deixados no ninho, eles seriam deixados muito tempo, porque a fêmea forragearia uma área muito grande para conseguir voltar ao ninho, e a bolsa seria uma maneira de, entre aspas, carregar os filhotes nesses bichos que crescem. Tanto que aparece no Gideophile e aparece nos Calurones também, uma bolsa que vai fechando. Ou seja, parece que quando os bichos dentro dos Gideophídeos cresceram de tamanho, eles ganharam uma bolsa. Mas os pequenininhos, eles não têm bolsa. As pessoas não visualizam isso, mas todo mundo que já viu essas cuiquinhas pequenininhas com um cacho de filhote pendurado na barriga. Literalmente isso, é um cacho, uma penca de filhotes. E os filhotes estão presos e ela anda muito bem pela floresta. O Metaquirus é um bicho que corre no subbosque, correndo, pula, não tem bolsa nenhuma para segurar os filhotes e ninguém cai, fica todo mundo muito preso. Então, dependendo
do sistema que você está estudando, você vai conseguir achar mais ou menos adaptações, mas todas elas, obviamente, são algo que faz com que eles sejam bem-sucedidos, digamos assim. Legal. Todo mundo está comentando bastante aí que está sendo uma aula participar da live e, e até para mim, que estou aqui maravilhosa, ouvindo tudo. Acho que eu não vou conseguir dormir hoje não. Depois da aula de sua e do Newton, eu vou ficar matutando na minha cabeça aqui um monte de coisa. Nossa, Pensando um nossa. pouco em divulgação disso, sabe? Trabalhar a divulgação de tudo isso que vocês falaram aqui pra gente. Então, e aí? Para onde vamos? Eu queria falar também que provavelmente eu vou fazer esse desenho do Fusca e do Gambá, tá? Porque eu achei uma comparação incrível. Vai ser bacana falar sobre isso um dia. E eu queria fazer uma pergunta dentro disso que você falou sobre a cuíca d'água. Eu tenho uma certa dúvida sobre isso há algum tempo. Essa proteção térmica que ela tem, você acha que isso impediria a gente de detectar ela numa câmera térmica, por exemplo? Acho não. Eu acho que dá para ver. Na realidade, eu acho que o problema da cuíca d'água é você achar onde elas estão. Todos os relatos, eu só vi uma na vida que trouxeram um dia para o laboratório onde eu fazia IC, que caiu sem querer dentro de uma armadilha, e desde que eu vou para o mato, a gente faz armadilhas no meio da água e a gente só pega nectomes, nunca pega a cuíca d'água. Depois que eu mudei para aqui, eu desisti, porque aqui não tem mesmo, então liberou minha cabeça quanto a isso. Eu só vi uma vez, mas os relatos que eu tenho, e eu acho que o pessoal lá do laboratório do Fernando Fernandes vai poder confirmar isso, é que a sua dificuldade é achar onde ela está. Depois que você acha onde ela está, você vê. Sim, você vê, você vai com a lanterna e você vê ela nadando para cima e para baixo, em quanto é lugar. Eu lembro que, eu acho que Helena Bergalo ia querer fazer, tinha um projeto quando ela era do Rui, de trabalhar com os bichos, mas eles não achavam os bichos. E quando achavam, às vezes achavam um lugar onde tinha os bichos, eles não conseguiam pegar os bichos. Porque até alguém vir com aquela ideia de fazer as armadilhas com funil e pegar os bichos, ninguém conseguia pegar os bichos. Mas se você olhar a quantidade de capturas, uma vez que você acha um rio onde tem a quantidade de dados que, que o laboratório do Fernando produziu, quer dizer, tinha muito bicho ali. Uma vez que você acha onde o bicho está, é fácil de pegar. Então, na realidade, a dificuldade é achar onde ele ocorre. E que, na realidade, não é da cuíca d'água. A grande maioria dos bichos, desses bichos, a gente não consegue ver onde eles estão, ou pensar como eles estão, na forma como eles vêm. Então, na verdade, às vezes é difícil para a gente achar um bicho que está lá. Sabe? Se você olha os trabalhos do Diogo Loreto, que colocou aqueles ninhos em árvores, tá? Ele colocou os ninhos dentro da grade de trabalho lá do Laboratório do Rui. Então, o Laboratório do Rui tem um projeto lindo, 15, 20 anos de coleta de dados com as mesmas grades lá ao redor do Rio de Janeiro, captura, marcação e recaptura, projeto de longo prazo, como deveria ser feito, gerando dados de longo prazo. Depois de anos com a grade, capturando, marcando, brincos, soltando os bichos, o Diogo foi lá e colocou as armadilhas de ninho dentro da grade, uma grade de ninhos dentro da grade de armadilhas. Nada obriga os bichos a entrarem nos ninhos. Eles entram se querem, não tem isso. Depois de um tempo pegando o bicho no ninho, pegando o bicho nas armadilhas, vendo quem tinha marcação, o Diogo, se estiver me ouvindo, me corrija se eu estiver errado, mas era uma coisa absurda, que era, sei lá, 50% dos bichos ou mais que caíam nos ninhos nunca tinham caído na armadilha. É a mesma grade. Tem bichos que estão na sua grade de estudo e nunca caem na sua armadilha e você não pega. Igual você já deve ter ido em vários riachos dizendo que aqui não tem quironex, e tem, se dá as costas eles saem nadando de novo, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas uma vez você acha os bichos, dá para ver. Eu acho que você pega na câmera, você pega com câmera térmica bichos muito mais isolados. É só você procurar. Se uma câmera pega um urso, pega qualquer desses coelhos de neve, pega um quironex. Massa. Alô, a pessoa que não trabalha com câmera, tá? Tá Eu tranquilo. acho. A gente acho que não topou com a cuíca d'água nos campos que a gente fez aqui ainda, porque a gente foi nos rios errados mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir achar o rio certo, é bem provável que a gente consiga encontrar. Com fé em Deus, né? Quero sair dessa seca aí de não ver cuíca d'água mais.
Eu não sei se você já respondeu, se você quiser pular essa pergunta sobre a questão de quais são os impactos dessas evoluções e adaptações. Se você quiser passar rápido por ela, pode, Na tá? verdade, é isso que eu falei, assim, se você for olhar ao pé da letra, a adaptação não é uma coisa que vai trazer essa vantagem. A adaptação é o resultado que essa vantagem trouxe e, portanto, a adaptação se fixou. Então, se lá atrás a cuíca ela era um pouquinho melhor especializada, ela tinha entre as filhotes de cuíca, aquela que conseguia escalar um pouco melhor, porque o dedinho fechava um pouco melhor, foi que escalou melhor, conseguiu chegar no ninho, deixou mais filhotes, e com o tempo se fixou a adaptação de um polegar mais forte para escalar, digamos assim. Então, na realidade, as adaptações que você vê, elas são o resultado do processo evolutivo que fixou essas características morfológicas. Você tem morfologia. Se elas são adaptações, é que elas permitem ao bicho fazer uma coisa melhor do que ele faria se ele não tivesse essa morfologia, formalmente. É a definição dessa adaptação. Então, ela é o resultado de um processo de seleção. Então, ao pé da letra, você tem características que talvez você possa definir que são ou não o resultado de seleção, e aí você diz que ela permite fazer essa coisa melhor, ou ele consegue fazer coisas muito boas porque ele já tem essa morfologia generalizada, que seria a explicação de por que a gente não acha tantas adaptações nos dentes, na forma das cristas, no talonídeo, nas espécies atuais, porque basicamente serve para tudo. Se você vai querer saber se uma determinada morfologia é o resultado desse processo de seleção, aí você vai embarcar em toda uma outra linhagem pro resto da sua vida de estudo, que é fazer genética quantitativa, evolução morfológica, basicamente o que se faz, por exemplo, no laboratório do Gabriel Arroig, que trabalhou com marsupiais também, onde você consegue avaliar qual é o papel da seleção, da deriva na diversificação morfológica de um grupo. Ou você correlaciona essas morfologias com as ecologias, e você assume que se elas têm uma correlação muito alta, elas devem ter evoluído assim ao longo do tempo, mas são processos ou maneiras diferentes. Então, na realidade, todas as morfologias, sejam generalizadas ou altamente especializadas, têm um papel, um impacto positivo do bicho, na vida do bicho, na sobrevivência de cada indivíduo e, portanto, no decorrer da evolução da linhagem. Beleza. E mudando um pouquinho do nosso assunto, as pessoas às vezes perguntam muito para a gente do projeto qual é o período reprodutivo dos gambás, se tem um período específico ou se é bem geral, né? Tem reprodução o ano inteiro. E aí, o que você pode falar desse comportamento reprodutivo deles? Os números exatos eu vou catar aqui e te dou, mas na realidade tem uma coisa que a gente esquece, às vezes eu falo isso nesses grupos, enfim, quando as pessoas perguntam, é que a gente esquece que a gente mora num país que é o tamanho de um continente. Então a resposta que eu vou te dar aqui em Pernambuco não é a mesma resposta que você vai ter no Espírito Santo, que não é a mesma resposta para o Rio Grande do Sul, que não é a mesma resposta para Manaus. Porque, obviamente, ao longo do gradiente latitudinal, você vai ter um gradiente de disponibilidade de recurso ao longo do ano. Quanto mais próximo do Equador, mais homogêneas são essas estações. Quanto mais para o sul você vai, mais marcada a diferença entre outono, entre verão e inverno existe. Tá? Então, o que acontece? No caso dos gambás, que é um dos bichos que a gente conhece, digamos, melhor, quem quiser procura, tem um trabalho muito legal do Vitor Rademacher e do Rui Cerqueira, onde eles pegaram um monte de dados da literatura de todas as espécies de Delphis, que por acaso são melhor estudadas, e viram o tamanho de ninhada, a quantidade de ninhadas e estação reprodutiva, que varia, portanto, desde o Canadá, vem até o Equador e depois vai até a Argentina, que é onde acaba a distribuição de Delphis albiventes. Obviamente misturando as espécies todas, mas a gente assume que o padrão dentro do gênero seja parecido. E com o tempo, o que a gente vai ver? Quanto mais longe do Equador, mais estreita a estação reprodutiva. Então, a estação reprodutiva na Guiana Francesa, na Amazônia, ela é um ano inteiro. Porque, basicamente, a fêmea tem o ano inteiro de recursos. Então, enquanto ela tem comida, ela está fazendo filhotes. Tá? Quanto mais você se afasta, menor a estação que tem frutos, por exemplo, que são altamente calóricos. Então, a fêmea é obrigada a reproduzir só nesse pedaço que você vai ter frutos disponíveis. E aí, ela muda a estratégia. Então, assim, na Amazônia, você chega a ter, você tem 2,5, às vezes 3 ninhadas no ano inteiro.
Você vai indo para o sul, você chega a um ponto onde só tem uma ninhada e meia, digamos, na média, por ano. Como na Amazônia, no Equador, de um modo geral, você tem 3 ninhadas, você tem menos filhotes por ninhada. Então as fêmeas têm mais ninhadas, mas com menos filhotes numa ninhada. Você cuida melhor dos filhotes, provavelmente porque o investimento por ninhada é mais fácil, o sucesso de cada ninhada é maior. Quando você vai se afastando, a estação reprodutiva ela vai diminuindo, e aí, obviamente, você só tem uma chance de ter ninhada. Então, se você só tem uma chance de ter ninhada, sai todos os filhotes que você conseguir. Então, o tamanho da ninhada é muito maior. Tá? Então, as datas elas vão variar de o ano inteiro. Vou ter que colar aqui, provavelmente eu nunca vou conseguir decorar quais são, mas eu nem estou com ele aqui. Mas depois eu repasso para quem quiser. Porque ela varia em torno, obviamente, da estação do nosso primavera-verão. Tá? Então, quanto mais para o sul, mais isso é restrito. Quanto mais para o norte, mais isso aumenta. E a isso se adiciona os complicadores, que, por exemplo, isso funciona um gradiente de latitude, mas funciona muito bonitinho na floresta atlântica, onde você tem planta, é tudo verde, tem frutos enquanto tiver chuva. Quando você chega no Nordeste e você anda para dentro da Caatinga, aí você não vai ter essa disponibilidade de recursos o ano inteiro. E aí, provavelmente, são outros fatores que desencadeiam. Na verdade, são as mudanças do fotoperíodo, que normalmente estão associadas à época que você deveria ter as chuvas, que desencadeiam essa reprodução. Então, numa determinada época do ano, que é o normal de ter as chuvas, as fêmeas começam a reproduzir. É um trabalho do Rui com os monodelphis, enfim, outros trabalhos que vieram depois que sustentam isso, que mostram que em determinado momento que deveria coincidir com as chuvas, elas começam a reproduzir. Se por acaso aquele ano a chuva não veio na época que tinha que vir, azar, começou a reproduzir na época errada. É diferente da estratégia, por exemplo, de roedores. Boa parte dos roedores só começa a reproduzir quando chove. Então, se a chuva atrasou 2 meses, eles atrasam 2 meses a reprodução. E aí isso é típico de cada linhagem, etc. Então, esse número existe, depois se me lembrar, eu cato aqui só para não parar de olhar para a cara de vocês catando dado, mas ele é fácil de encontrar. Rademacher e Cerqueira, variação latitudinal da reprodução de Delphis. Quem quiser, escreve lá, procura o laboratório do Rui, eles têm uma página, escreve para eles, pede o artigo, eles mandam com certeza, e aí você tem tudo que a gente já documentou. Mas corresponde, essencialmente, nessa época de fim de ano, de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, às vezes vai até abril, em alguns lugares vai até junho. É na época onde você tem mais disponibilidade de recursos no meio. Beleza. E só passando aqui rapidinho, acho que por esse tema, que tipo de atitudes a sociedade deve tomar? Ah, não, desculpa, pulei uma pergunta. Queria saber, é verdade que o gambá é um animal solitário? Sim, se você for olhar tudo que a gente tem conhecido, sim. No sentido que tudo que a gente, ou a grande maioria dos dados que a gente tem, mostram que são bichos que têm interações sociais muito limitadas, em tese, que se limitam, seja aquelas da cópula, pré-cópula, corte, ficar junto, um pouco depois da cópula, isso varia muito de bicho a bicho, ou das interações sociais entre mãe e filhote. Então, tudo que a gente tem documentado é isso. Mas se eu te disser que tudo que a gente tem documentado é isso, não deve dar 20 artigos, quer dizer que a gente não sabe absolutamente nada. Porque, na realidade, a gente cai, e aí não é um problema dos marsupiais, é um problema dos pequenos mamíferos de um modo geral. Você não sabe quase nada do comportamento, simplesmente você não vê os bichos. O que a gente sabe de comportamento de leão, a gente sabe de comportamento de macaco, sabe de comportamento de passarinho? Porque os bichos vivem de dia e a gente consegue ver. O macaco acorda na hora que a gente acorda, vai dormir na hora que a gente vai dormir. Os nossos bichos, esses não, eles andam no mato, no escuro. Então, na verdade, eles estão lá fazendo um monte de coisa e o que a gente sabe é quando a gente acha que tem sorte de ver uma coisa. Então, assim, eles não se toleram. Assim, o pessoal que trabalhou anos na Guiana viram. Quando tem um monte de calurômes comendo num pé de qualquer coisa que esteja em fruto, cada um come seu fruto. Mas se alguém chegar mais perto de 1 metro, 1 metro e pouco um do outro, eles começam a se rosnar um para o outro e eles se estranham. Então, normalmente, eles não se aceitam uns aos outros na natureza. Em cativeiro, eles se toleram. Em cativeiro, o comportamento muda um pouco. Você tem bichos de cativeiro, de zoológico, e até 4 gambás não relacionados dormem na mesma toca. Eles resolveram, se aceitaram e se tocaram na mesma toca. Então, assim, isso varia do que a gente conhece, mas a sensação que a gente tem, e a gente conversou, a gente tem um trabalhinho falando disso, é que a gente não sabe ainda
quase nada dessas interações. Então, assim, a gente tem um trabalho que saiu 5 anos atrás, da gente, com dados nossos, dados do Diogo, que mostram isso. Então, na realidade, a gente juntou um fato que a gente encontrou, então, dentro do campus, toda hora ligam lá para o laboratório para tirar um gambá que entrou na biblioteca, tirar um gambá que está preso dentro do ar-condicionado. A gente vai lá, tira o bicho e solta, e ele vai andar para o outro lado do campus. Eles andam dentro do campus, eles andam na minha janela, na minha sala, enfim, os bichos estão andando dentro do campus, normal. Só que aí chamaram, e os meus alunos foram lá e abriram uma caixa de transmissão de luz e tinha uns 15 gambás, todos enroscados, dormindo dentro do mesmo lugar. Ah, é uma mãe com filhote. Se na realidade os bichos foram soltos, a gente não tem todos os dados. Se a gente tivesse pensado com antecedência, a gente tinha tirado tecido de todo mundo para saber quem era filhote. Mas não era uma mãe com filhotes, porque você tinha adultos, subadultos e filhotes, e você tinha pelo menos 2 ou 3 adultos. Então, ou você tinha 2 mães com várias ninhadas, ou você tinha indivíduos adultos não relacionados, ou você tinha ninhadas de tamanhos diferentes, você tinha subadultos e filhotes menores, e eles estavam no mesmo ninho, estava todo mundo feliz, estavam todos enroscados um por cima do outro e dormindo. Então eles se toleram muito mais do que os 4 de cativeiro que a gente já viu. Tá? Aí quando eu comentei com o Diogo Loreto, ele, justamente porque ele tinha os dados de ninhos, e os dados de ninho você vê como é que eles estão, a gente foi cavucar nesses dados e ele descobriu que ele tinha muito mais coisa. Porque a literatura diz que eles só se juntam para a cópula e para construir o ninho, ou qualquer coisa assim. E não, a gente viu que você tinha vários relatos. Você tinha macho e fêmea dividindo o mesmo ninho antes da estação reprodutiva, antes de começar a construir o ninho. Então eles se juntam antes do cio. A gente tinha bichos do mesmo sexo. Às vezes a gente tinha certeza que eram filhotes, que eram irmãos, que tinham sido marcados pequenos. Às vezes não tinha nada que indicasse que fossem irmãos dividindo o mesmo abrigo. Às vezes do mesmo sexo, às vezes de sexo diferente. A gente tinha bichos que fizeram suas tocas a menos de 1 metro um do outro. A toca de um e a toca do outro. Então essas interações, elas talvez existam muito mais. Mas, obviamente, é muito mais difícil da gente conseguir capturar, observar isso. Assim. Então, assim, é possível que eles sejam menos solitários do que a gente imagina. Assim, a gente tem tido relatos de espaços de pessoas pegando vários no mesmo pitbull. E assim, não é um, não. Conheço 3 pessoas de 3 grupos de pesquisa diferentes que já acharam isso. Você chega numa armadilha e tem vários machos. 5, 6, dentro do mesmo balde. O que esses bichos estavam fazendo andando juntos? Então, assim, são relatos que a gente ainda tem que estudar mais. Assim. Então, ao pé da letra são solitários, mas talvez não sejam tão solitários quanto se imagina. Tem um artigo do Christian de Mison que achou uma jazida fóssil de Pucadelphis que tinha 15, sei lá, 15, 20, 25, 30 indivíduos juntos, como se fosse uma toca comum. Por que estavam todos lá? Porque era uma toca comum, porque tem um comportamento social, tem um grupo de fósseis que sustentaria isso. Então pode ser que a gente ache isso mais nos bichos para frente, não sei. Tem muita coisa para fazer ainda. E a live falta só 15 minutinhos, então vamos passar rapidinho aqui. Pode me perguntar, se quiser, tá bom. Oi? Pode me interromper, pode responder pergunta, o que você preferir fazer para mim, tá bom. Vamos passar essa última, né? E aí depois a gente dá uma olhadinha nas perguntas que a galera fez. Que tipo de atitude a sociedade deve tomar para evitar a extinção dos marsupiais? E que mensagem você deixa para as pessoas que querem trabalhar com marsupiais? Tá. Olha, não tem nada de especial, em tese, que você tem que fazer para preservar marsupiais que você não tem que fazer para preservar qualquer outro bicho. Na verdade, você preserva o bicho quando você preserva o lugar onde o bicho está. Então, se você, inclusive, porque a gente não sabe quem está lá. É uma quantidade absurda de espécies que a gente ainda está descobrindo. Então, quanto mais você tem ambientes razoavelmente preservados, mais bichos você vai ter dentro. Isso passa desde criar mais unidades, como o Newton falou, até você fazer com que as que existam funcionem. Porque também não adianta sair criando se elas não funcionam. E para fazer elas funcionarem, aí você vai entrar em todo o papo de unidade de conservação. Não basta cercar um pedaço de mato. Você tem que fazer as pessoas que estão em volta entenderem disso. As pessoas entenderem que aquela mata tem uma razão de ser. Aqueles bichos estão lá, vão prover algum serviço. Os bichos que estão lá são vantajosos. É o que às vezes você fala, tem um gambá andando no meu jardim. Deixa ele andar no seu jardim.
porque ele vai provavelmente comer seus caracóis, ele vai comer um escorpião, cai lá, vai comer uma cobra, cai lá, não vai te afetar em grandes coisas. Então, na realidade, mas não é para preservar os marsupiais, isso é para preservar isso, para preservar os roedores, para preservar os passarinhos que estão nessa mata, nessa área toda. Passa por uma conscientização nossa, das pessoas, da população, que esse ambiente natural, ou o pouco que ainda resta, é um patrimônio de todos. Ele não tem valor, ele tem que ser preservado de forma eterna, na medida do possível, mas essa preservação, obviamente, tem que se dar em conjunto com as pessoas que vivem ali. Não adianta você dizer que você não pode vir caçar meus bichos se você não tem o que comer. Então, na realidade, entra todo na discussão da criação, da gestão e da elaboração de unidade de conservação como um todo. Quem quer trabalhar com marsupiais, vai depender do que você quer fazer, entendeu? Você pode querer cuidar dos bichos e aí você vai cursar veterinária, e você vai ser veterinário de silvestres, você pode querer fazer biologia e aí você começa a fazer um estágio ou procura alguém que te oriente, que trabalhe com isso. Eu sei que não é óbvio, eu sei que não tem tanta gente, mas já tem absurdamente mais gente no Brasil trabalhando com isso do que tinha quando eu comecei, por exemplo. Vocês têm um acesso à literatura muito maior do que existia 20 anos atrás, então as pessoas mesmo, se meu campus lá não tem ninguém que trabalhe com isso, mas você consegue bolar um projeto, você consegue, se você tem uma armadilha, pegar as fezes e começar a triar e ver o que o bicho come. Então, na realidade, é meio que você ir atrás de quem está fazendo para ver se você consegue trabalhar. Mas, na verdade, isso não é para trabalhar com marsupiais. Assim, é para você trabalhar com qualquer coisa. Você tem que resolver o que você quer fazer, você tem que correr atrás, você tem que convencer as pessoas que trabalham com isso que você é responsável, que você é bom, que ela vale a pena orientar. Ou seja, você tem que trabalhar bem feito. Qualquer coisa que você tem que fazer e fazer bem feito. Não é muito diferente disso. Você tem a carreira veterinária, você tem a carreira biológica, ou você, se você é totalmente outra coisa, você é jornalista, você é designer, você pode trabalhar com esses bichos se você se juntar com alguém que trabalha com isso. Foi o que o Newton falou. A gente que mais quer pessoas de fora que trabalhem, que a gente faça parceria para fazer divulgação, para fazer educação. Você pode não trabalhar com pesquisa de marsupiais, mas fazer educação ambiental. A informação está com a gente é feliz de repassar essa informação para que você repasse a outras pessoas. Então, na realidade, você tem uma gama absurda de coisas que a gente não consegue fazer, obviamente, que a gente precisa de muita gente para fazer. Já deixo até o gancho aqui, tanto para você, né, quanto para o Newton. O Instituto Últimos Refúgios está super de portas abertas para fazer a difusão científica, fazer em forma de parceria, né? Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar melhor essa relação e poder trabalhar juntos com a difusão científica, tá? Eu acho que vai ser uma honra para a gente. Nosso intuito no Instituto Últimos Refúgios é a preservação, é a conservação ambiental, é passar a informação para que todos possam conhecer realmente essas espécies. E eu acho que é isso. A mensagem que eu poderia passar para você e para o Newton é essa. E é uma forma até de agradecer todo o trabalho que vocês desempenham, né, na pesquisa. É muito enriquecedor para nós como sociedade. Então, é isso, acho que não tenho o que falar mais. Pela mesma razão que vocês fazem. A gente faz o que a gente gosta. Quando ele estava falando de pesquisa pura, aplicada, a gente faz pesquisa porque a gente quer saber como é. Então a gente faz a nossa parte porque gosta, você faz a sua parte porque gosta, e se você gosta, normalmente você faz bem feito. A gente está nessa também. Eu, bióloga, eu quero muito atuar muito mais na pesquisa científica. Eu estou muito afastada, eu sinto isso, mas eu sei também que o papel de difusora científica que eu estou fazendo é importante e tem me dado muito trabalho. Está rolando muita coisa legal, muita coisa nova. O projeto ele cresceu muito rápido, então isso meio que atrapalhou e embolou um pouco a coisa ali, mas que a gente está levando numa boa, tá dando para conciliar tudo, né? Mas eu quero realmente voltar nessa questão da pesquisa. Eu acho que uma coisa que está dentro da gente. A gente quer responder essas perguntas, né? Quer poder contribuir também. Realmente é uma questão de paixão. A gente nunca sofreria tanto se não fosse por paixão, né? Vamos responder aqui umas perguntinhas. Diga. Já existe pesquisa relacionando o nicho do dente de sabre marsupial com dente de sabre placentário?
Basicamente, a gente imagina que seja a mesma coisa. Na realidade, inclusive, tem um dente, as pessoas também esquecem que tem uma terceira linhagem que tinha dente de sabre. Além dos felinos, dente de sabre, os marsupiais, dente de sabre, tem uma ordem extinta de criodontes que tinham dente de sabre. Se os bichos evoluem, desenvolvem a mesma morfologia, que provavelmente eles desempenham o mesmo papel. Tá? Ao contrário da maior parte dos marsupiais carnívoros grandes fósseis que se extinguiram provavelmente por causas naturais ou competição com outros, com grandes aves ou coisas assim, o caso do marsupial dente de sabre é um caso, até onde a última vez que eu li, eu tinha lido, de substituição. Então, na realidade, quando abre o Istmo do Panamá e os Milodon, que é o dente de sabre placentário, começa a descer, os tilacosmilos desaparecem. Então, no registro fóssil tem tilacosmilos, aí começa a aparecer os Milodon. Então, provavelmente era um nicho muito semelhante. Assim. O problema do fóssil é que a gente infere o fóssil a partir da morfologia. Se as morfologias são iguais, eu vou ter que inferir que o nicho é igual. Eu fico preso nesse circuito, mas a priori, em tese, eles funcionavam mais ou menos do mesmo jeito. Beleza. E sabe dizer qual é a dieta de Glironia venusta? Glirônia? Ninguém sabe. Tem, sei lá, 15 glirônias coletadas no mundo. Tem 15 pontos de glirônia. Tem, sei lá. Então, na realidade, ninguém nunca pegou mais do que uma única glirônia sem querer, por acaso, que caiu na armadilha, caiu no poço, ou que foi encontrada morta, ou que foi vista quando alguém derrubou uma árvore, a árvore caiu, então o bicho passou, se tirou umas fotos e saiu. Ninguém ainda conseguiu fazer um trabalho onde você captura e recaptura esse bicho. Todo mundo infere que por ele ser próximo dos Caluromini, ele tem uma dieta parecida, mas formalmente não tem nada de ecologia de glirônia. Acho que dá tempo de mais uma. Dá? Se eu acabo se cortarem a gente, cortou. Então tá bom. Tem algum estudo sobre o tempo que um marsupial vive? Eu acho que tem diferença, né, entre os marsupiais, entre eles mesmos, né? Assim, quanto maior o bicho, em tese, ele vive mais, mas os bichos grandes na natureza, eu posso chutar que eles vivem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim. Depois o pessoal que faz deve ter dados razoáveis, porque o laboratório do Rui tem estudos de população de 9 anos, de 15 anos, mas eles não vivem muito na natureza, não. Os bichos de cativeiro, eu já vi gente relatando que viveu 4 anos, 3 anos e meio, mas também é estourando. Os bichos não devem viver muito mais que isso. Os pequenininhos, menos ainda. Tem pequenininhos que são semélparos, ou seja, eles vivem 1 ano. Eles vivem 1 ano, reproduzem uma vez e morrem. E assim, todo ano, os machos vivem, reproduzem e morrem. Vivem, reproduzem e morrem. Marmosops, esses monodelphis, tem disso. Tem bichos que vivem menos de 1 ano. Eu já ouvi falar muito de gambá, né? Que o gambá chega no máximo ali a 2 anos, mas que quando ele está em cativeiro, né? Ele acaba ficando mais tempo, até 4 anos. Só é o único dado assim que eu tenho, que eu já ouvi falar. Você pode comentar algo sobre o sistema imunológico desses animais? Cara, na verdade, isso é sobretudo o que as pessoas estão perguntando, tem a ver com, provavelmente, essa resistência a venenofídio. Tá? Então, são alguns fatores que eles têm, algumas proteínas que se expressam especificamente nesses bichos, que parecem ter coevoluído, surgido nos grandes, porque essa imunidade a veneno, a diversos venenos ofídicos, ela só ocorre nos grandes, de Delphilander, Lutreolina, esses bichos que comem serpente. Tá? E provavelmente o que surge no ancestral se espalhou nesses bichos todos, então não são só os gambás, tem algumas cuícas que comem serpentes também, e provavelmente tem a ver com o fato que todos eles neutralizam essa toxina de uma forma semelhante, ou seja, o caminho seria ver como funciona a toxina da serpente em particular e como é que essas proteínas do soro desses marsupiais trabalham junto. Tem bastante coisa feita, tem os trabalhos da Sharon Jansen de evolução de genes associados a essa imunidade aos venenos. Não tem nada feito com essa imunidade que a gente sabe que os bichos têm aos escorpiões, e o engraçado é que os escorpiões, os bichos pequenos também comem escorpiões. Então, assim, os bichos pequenos não comem serpente, mas os bichos pequenos
Moradelphos, vários desses bichos, eles apertam o escorpião, arrancam o rabo e comem do mesmo jeito. Então, assim, tem gente trabalhando, tem um artigo que saiu agora há pouco, com a Sharon Jansen, com a evolução desse fator de von Willebrand, dentro dos dinofídeos de maior tamanho, que tem a ver com essa coevolução. Na verdade, eles têm duas revisões bibliográficas sobre serpentes nas dietas dos marsupiais e marsupiais que são predados por serpentes, porque as duas coisas acontecem. Duas revisões bem legais do Robert Voss e da Sharon Jansen. Beleza. Então eu acho que é isso. Tá finalizando aqui o tempo. E eu gostaria novamente de te agradecer. Foi realmente uma aula para todos. Acho que todo mundo gostou bastante. Eu Vai que rolar agradeço. essas coisas, vai rolar mais disso, eu tenho certeza. O pessoal falou agora no final que poderia ficar ouvindo aqui o dia inteiro a gente falando. Acho muito bacana esses feedbacks, porque mostra que o assunto está interessante, tá bom, né? E tinha muito mais coisas que a gente poderia estar falando. Tem uma infinidade de perguntas que vai vindo, vai surgindo durante a conversa, né? Mas, infelizmente, tempo é uma coisa que a gente também não pode controlar muito, né? Queria convidar todos que estão aí participando. Vai ter uma próxima live agora às 8, não, às 9, desculpa. A gente vai falar um pouquinho sobre projeto ambiental com o Tiago Silva Soares, falando um pouco de herpetologia, né? O projeto Herpeto Capixaba. Mostrar também um pouquinho de outros trabalhos que a gente vê por aqui pela região, né? E trabalhos focados nisso, né? Na difusão científica. Então tá. Bom, eu te agradeço a chance, eu acho que foi muito legal poder falar com as pessoas. Enfim, a gente pode eventualmente um dia fazer um só de perguntas e respostas, aí eu paro de ficar tagarelando, as pessoas ficam perguntando, a gente vai respondendo. Mas isso a gente pode fazer para frente, a gente vai continuar trabalhando junto. Qualquer dúvida particular, as pessoas também podem tentar procurar a gente. O perfil que eu estou usando é do nosso laboratório, o mesmo nome pode ser encontrado no Facebook, me mandar, e tem meu e-mail, que é diego.ascu@ufpe.br. Se alguém quiser tirar alguma dúvida em particular, pode escrever com a gente, que na medida do possível a gente responde. A gente está aí para parte do nosso trabalho é exatamente esse. Então, acho que a iniciativa foi muito legal, foi muito bom ter isso junto. Lembrando, pessoal, que tem mais informação de marsupial, acho que daqui a 2 dias a Paulinha vai falar, e não sei mais quem vai falar. Então, ainda tem mais coisa para aprender de marsupial para frente. Eu te agradeço de novo pelo convite, foi bem divertido. Muito obrigado. Quem quiser mandar pergunta também para o projeto, a gente repassa para o Diego, tá? E a live vai ficar salva no IGTV e posteriormente a gente vai postar ela no YouTube, tá bom? Tá bom. Beleza? Ok. Então, muito Tchau. obrigado, Diego. Tchau, tchau.